pessoal, sejam bem-vindos! Estamos começando mais um programa Crianças em Movimento, o programa semanal da web para quem gosta de crianças e de movimento. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta, e juntamente com Cláudia Barros, fundadora do Movimento Mirim. Seja bem-vindo, Cláudia! Oi, gente, tudo bom? Hoje mais um assunto aqui muito bacana com uma convidada super especial. Muito bom, muito bom. Falando da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro para o mundo, professora Renata Rodrigues. Seja bem-vinda, Renata. Olá, Marcelo. Olá, Claudinha. Sandra, seja bem-vinda. Olá, pessoal. Vamos para mais uma rodada de bate-papo incrível. Muito bom. Se semana passada já foi bom, muito obrigado você que comentou, você que curtiu os nossos vídeos. Muito obrigado. Porque programa bom, semanal, tem que ter sempre um convidado especial. E hoje nós vamos estar recebendo a diretora técnica do Congresso Brasileiro de Educação Infantil, a professora Sandra Rossi. Seja bem-vinda, Sandra. Oi, gente. Obrigada aí pelo convite e por esse ótimo astral aí, né? Muito bom, obrigado. Muito bom, muito bom. Gente, hoje tem mais história que o Disney aqui, viu, gente? Hoje nós temos muita coisa legal para a gente ouvir aqui, aprender e compartilhar com vocês, que é o principal objetivo do nosso programa aqui, tá ok? Meninas, vou pedir licença, já vamos começar conversando com a Sandra. Sandra, me conta uma coisa, eu acho que para todo mundo que está te acompanhando nos últimos 3 anos, vem te acompanhando, você tem abordado um tema que, mais do que nunca, ele vem muito à tona nesse momento, né? Que é a questão do trauma-free. Só que ainda existem vários profissionais que ainda não ouviram, né? Nosso país é um país de dimensões continentais, tudo. Então, já para a gente inaugurar o nosso bate-papo, eu queria que você explicasse um pouquinho do trauma-free para todo mundo, Sandra. Tá. Bom, o movimento Trauma Free, ele foi lançado na Austrália, né, em 2018, que é um movimento onde visa fundamentar cientificamente, embasado na ciência, sobre as questões dos métodos forçados. Então, o objetivo dele é fazer com que conscientize tanto os pais quanto profissionais dos prejuízos que isso pode causar na criança. Muito bom, muito bom. Cláudia, me fala uma coisa, como é que você vê o professor, né? Como é que ele pode interpretar as emoções dos seus alunos, das suas crianças, né? Que muitas vezes, infelizmente, quando a gente vai colocar a criança para poder fazer a aula, para aprender, né? A gente acaba fazendo de uma forma que não é adequada. Conta um pouquinho para a gente, Cláudia. Gente, a gente tem que ser muito bom leitor de corpo, essa que é a verdade. Como professores de educação física, o corpo grita, o corpo fala o tempo inteiro. A gente poderia abordar uma série de questões aqui, mas o nosso tempo é curtinho. Então, eu acho que uma dica bacana é a seguinte: se a gente for pensar nas emoções básicas, né? Então, o que são as emoções básicas? Em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo, todo mundo vai manifestar essas emoções. Essas emoções, elas são emoções inatas. Quais são elas, né? Se a gente for pensar em emoções aí com valência positiva, seria alegria e surpresa, e as outras com valência negativa, a gente está falando de medo, de raiva, de tristeza e de aversão, né? Em todas as culturas, as pessoas se expressam fisicamente, corporalmente, as expressões faciais, elas são as mesmas para essas emoções. Então, quando a gente está, por exemplo, com um bebezinho, se o bebezinho ele está com medo, o choro dele é todo fechado, é todo contido, ele fecha o corpo dele, o medo fecha. Se ele está com raiva, é um choro empoderado, então ele cresce. A postura corporal é outra. Se a gente está alegre, a gente cresce também. Quando a gente está surpreso, não por acaso, a gente abre, né, o globo ocular, a gente abre a boca, enfim, porque a gente quer receber todas aquelas informações. Então, o corpo daquela criança, ele vai manifestar tudo aquilo e a gente pode observar. Se ela está repudiando, se ela está com um sentimento de aversão em relação a uma proposta que eu estou colocando na aula, ela vai para trás, ou ela fica de costas, ela se nega a fazer, ela fecha com o corpo. Agora, tem uma outra questão que eu acho que é fundamental, isso é muito importante, é uma dica preciosa: atenção ao silêncio. Criança insegura silencia. Aquela criança que a gente acha que é uma criança boazinha, super obediente, que é uma gracinha, gente, essa criança pode não estar tendo prazer nenhum com aquela atividade, ela não está aprendendo.
Então, eu acho que o silêncio é um grande grito de alerta para a gente. O silêncio, ele tem que incomodar o professor. Muito bom. Renata, aproveitando aqui um gancho e trazendo para a realidade do dia a dia, né? Eu acho que essa primeira semana a gente viu vários professores que estão iniciando a carreira, nos acompanhando aqui nas redes sociais. Tem aquele momento do choro da criança na piscina, né? Como é que, na sua visão, o professor deve encarar esse obstáculo, essa situação que acontece na aula, né? Vou pegar até o gancho da Cláudia, né? Além da linguagem do corpo, dessa interpretação, é ter uma atitude de acolhimento. Tanto para a criança que chora, seja bebê ou uma criança pequena, como para a família. Porque esse choro desestabiliza muito essa família, que muitas vezes está chegando pela primeira vez naquele ambiente aquático. Então, fazendo a leitura desse choro, que pode ser de cansaço, de fome, de sono, de medo, de estresse também. Então, a gente tem que entender e, fazendo a leitura, a primeira coisa é acolher. E eu sei que, às vezes, sai sem querer, mas na aflição do professor e dos pais, o que a gente diz? Ah, não chora, ah, chorão, ah, não faz assim. E isso só desperta mais angústia. Acolher e dizer assim, eu estou aqui para você. Se é um bebê, acolher pelo corpo, envelopar essa criança. Se é uma criança maiorzinha, que ainda não tem recursos de expressar os seus sentimentos verbais, dizer assim, olha, o que você está sentindo? Eu estou aqui para você. Não vou fazer nada que você não queira. Então, trazer uma segurança e calma, paciência, uma atitude positiva e nunca de repreender. Essa é uma dica. Muito bom, sensacional. Sara, pegando uma das palavras que a Renata acabou de falar, acolhimento, né? Eu adoro quando você fala, né, dessa questão de acolher, do carinho, né? Já começa pela sua própria entonação de voz, você traz muito desse carinho, né? E antes de fazer até uma pergunta para você, eu tive uma experiência visitando, acho que uma das academias que eu fui mais bem acolhido, assim, que eu fui visitar, foi fora do país. Eu fui como visitante, eu estava lá andando, né, perambulando, falei, olha só, essa escola aqui eu vou visitar, que é a Le Petit Ballet, lá de São Francisco, lá na Califórnia. Foi sensacional o acolhimento que eles deram, eu, enquanto visitante, né, enquanto uma pessoa que até não falava a própria língua do pessoal de lá. Mas, Sandra, me fala uma coisa, me fala sobre a importância do acolhimento dos alunos aí para que a gente tenha uma aula de natação com sucesso. Bom, eu acho que assim, a Cláudia e a Renata colocaram já muito bem sobre essas questões da importância do acolhimento, né? Quando a gente fala no acolhimento, é como elas colocaram, é como a gente recebe, né? Como que a gente segura essa criança, como que a gente abriga essa criança. Então, para que a gente entenda isso, a importância, eu vou falar um pouquinho ao contrário agora. O que o não acolhimento vai causar nessa criança? Porque elas já colocaram muito bem o que o acolhimento faz, né? A importância dele. Então, a gente precisa entender o que a falta dele acarreta na criança. E isso a Frances Waters, que é a assessora, né, da saúde da ISA, que é a Associação Internacional das Escolas de Natação, que organizou todo esse movimento Trauma Free, junto com a Frances Ramsey, com a Jeline Ramsey, que é uma educadora aquática e ativista contra os métodos forçados. Então, o que elas colocaram muito bem para a gente nisso? Que quando uma criança ela não está tendo todo esse acolhimento, né, que a Cláudia e a Renata falou, a gente vai ter algumas situações acontecendo aí. Primeiro, quando a criança vive uma situação de estresse tóxico, né, muita gente pensa que o trauma, tudo vai traumatizar, né? Então, não. Cada um tem uma reação ao trauma. Algumas pessoas vivenciam uma situação e isso é o suficiente para traumatizá-la, e outras não. Agora, quando uma criança vivencia uma situação forçada por muito tempo, né, no caso do método da natação forçado, ou também quando ela vivencia muito tempo a fome, a agressão em casa, né, os pais que gritam muito com essa criança, que batem nela, a vida social, muita pobreza. Então, quando ela vivencia por muito tempo isso, tal como o método da natação forçado, ela desenvolve uma sensibilidade da amígdala, né? A amígdala é uma parte do cérebro onde é responsável por você agir,
fugir ou congelar na situação de perigo. Então, é uma situação do nosso sistema límbico emocional boa, que nos faz agir numa situação de perigo, de nos defender, né? Isso vem desde a nossa era primitiva. Mas o que acontece? Quando isso é em excesso, ela vai se tornar sensível. Então, a criança, quando ela tiver mesmo uma situação estressante, mas não tão grave, ela vai reagir também com uma forma muito explosiva numa situação dessa. Porque essa amígdala dela está tão sensível que, então, para tudo, qualquer situação que ela vivencie de estresse, mesmo que não seja um estresse tóxico, ela vai poder reagir mais sensivelmente nessas situações. Então, é uma criança que normalmente tem essa autoestima mais baixa também. Outra situação é a questão que a gente tem o hormônio cortisol, né, no nosso organismo, que também faz com que a gente reaja a essas situações de perigo e muitas outras funções boas que ele tem no nosso organismo. Mas quando a gente também está numa situação de estresse tóxico, também ele vai aumentar muito a produção. E essas crianças que também vivenciaram essa situação, quando elas tiverem uma outra situação também menos grave, como a gente está falando, normalmente essa quantidade de cortisol no organismo dela também vai demorar mais para fazer a diminuição. Então, a gente já vê 2 processos acontecendo com ela aí quando ela passa por essa situação. Outra situação que o Departamento Científico de Desenvolvimento e Comportamento da Sociedade Brasileira de Pediatria coloca é que essas crianças que passam por essa situação de estresse, que a gente falou até agora, ela não é capaz de desenvolver gradualmente estratégias lógicas de enfrentamento, né? Então, ela vai ter dificuldade para enfrentar situações que ela vivencia, às vezes, até no dia a dia, como a gente falou, mais simples. E mais um detalhe que eu achei interessante eles colocarem. Tanto essa criança que vive nesse estresse tóxico, como a criança que vive muito protegida, tá? Também vai ter dificuldade nesse enfrentamento. Então, a vivência da frustração é importante para a criança, para ela aprender a lidar com esses enfrentamentos, né? Das situações no dia a dia. Então, tanto um como o outro vai ser ruim para a criança, os extremos, né? Por isso que a Cláudia e a Renata colocaram, desse acolhimento ser tão importante, né? Ou seja, é onde a gente mantém a criança em equilíbrio, é onde a estrutura cerebral dela, né, emocional, vai estar se desenvolvendo bem e as substâncias orgânicas também. Fantástico, fantástico. Sandra, eu vou insistir um pouquinho mais agora nessa questão do acolhimento com você, mas mudando o viés, tá? Trazendo para o viés dos pais, que daqui a pouco nós vamos falar com a Cláudia também a questão dos pais. Você não, na sua opinião, você não acha que falta, né, todos esses modelos esportivos, academias, clubes, escolas de natação, passar um pouco mais de informação, né? Você veio agora aqui 2 minutos, você falou tanta informação que para o professor agir, você não acha que os pais também precisam ter essa informação para entender o processo que está sendo realizado com a criança? Sem dúvida nenhuma, Marcelo. Por isso que, assim, no nosso trabalho na escola, né, eu sempre coloquei para os profissionais, e era uma das características que nós tínhamos, que a gente tem que acolher os pais e informar os pais. Um pai informado é um pai que vai saber como agir com a criança e vai principalmente entender como o professor age com a criança, né? Então, essa característica da gente ter um profissional que sempre informa o pai é fantástica, porque aí sim a gente está trabalhando com educação aquática e não só com a natação, né? Então, não é só a natação que visa o nado, que visa a sobrevivência, mas uma natação que visa uma educação, a formação da criança como um todo. Então, é fundamental essa orientação para os pais. Talvez aí esteja o grande diferencial hoje, né, nessa retomada aí, vamos falar do grande Brasil aí, de a gente não vender mais, né, você aí, proprietário de escola, de academia, não vender só a natação, vender, como disse a Sandra, a educação aquática. Cláudia, agora pegamos esse pai que teve todo esse aconselhamento da Sandra, da equipe dela, e aí o que o pai pode fazer para colaborar nesse processo com a criança, para que ela supere os seus medos, os seus traumas, na atividade física como um todo?
O som, gente, programa ao vivo, peraí. Esse é o segundo programa, Crianças em Movimento. Não, fiquem calmos aí. Não mexa, você que está fazendo sua caminhada, não caiu o sinal, não. Congela! A gente mesmo que esqueceu, não congelou nada, gente. O mouse não foi, eu cliquei lá, o mouse não foi. Estão me ouvindo agora, né? Eu sou o ratinho do Walt Disney que funciona perfeitamente. Eu fui na Disney e também parou o brinquedo, viu? Então eu sou um bom cara para testar coisas, viu, gente? Me Então chame. tá bom. Me chame. Menino, cuca beta e raio, né? Raio que pata. Vamos lá, querida. Vamos lá. Gente, Como é que os pais podem colaborar para superar os medos e os traumas aí durante a atividade física, Claudinha? Tá. Vamos considerar aqui que esse professor é um professor que traz confiança para os pais, né? Porque a Sandra acho que já falou bastante dessa questão, né? Dessa importância dessa relação entre professores e pai. Então, eu estou considerando essa situação. Agora, é importante que a gente, como professor, que a gente seja extremamente fundamentado e que a gente comunique, né? Essa é a primeira questão. Sem comunicação, essa informação não chega, porque esses pais, eles não têm a formação que a gente tem. Agora, considerando que isso aconteceu, considerando que já foi construída uma relação de confiança com esse professor, que está tudo certo, que a fala do professor é uma fala que toca, de fato, esse pai, né? Esse acolhimento, ele é importante, mas é importante também a gente entender que boas experiências de frustração são fundamentais para os nossos filhos. A gente ouve muito dos pais por pura insegurança. É natural, gente. Eu sou mãe também. E a minha natureza é proteger. E claro que eu passo a mão, eu passo do ponto, né? E eu preciso que alguém me avise, me comunique, porque muitas vezes eu não percebo. Embora eu perceba nos outros, no momento que eu estou exercendo a maternidade, eu naturalmente, enfim, eu passo do ponto, né? Então, a gente tem que entender que a frustração ela é importante. E nem tudo é trauma. Nem toda experiência negativa é um trauma. Para a gente considerar que aquilo é um trauma, porque assim, a gente vai construindo memórias e essas memórias, elas vão ser mais significativas de acordo com a demanda emocional que aquela experiência me trouxe. Então, se aquela experiência, do ponto de vista emocional, for muito aversiva, isso pode se tornar um trauma. Agora, se for uma questão que, olha, eu vivi, mas ok, sabe, perdi aqui, mas me reconstruí rápido, isso é uma grande experiência de aprendizagem, isso não é um trauma. E a gente ouve, às vezes, na fala desses pais, né? Eles trazem as crianças para a gente, ele está traumatizado. Não, ele não está traumatizado, ele teve uma experiência que não foi negativa, que foi negativa, e que legal que teve, né? Que bom que ele se frustrou. Então, eu acho que é muito importante a gente entender o que é trauma e o que é frustração. Eu não quero prover experiências traumáticas para os meus alunos, mas sim, eu quero prover para eles experiências de frustração para que eles aprendam a se reconstruir durante a atividade. Isso faz bem para todo mundo, né? E como mãe, eu quero muito que meus filhos tenham boas experiências de frustração, porque isso vai formá-los nesse sentido, né? A vida inteira é assim, gente, a vida não é linda e maravilhosa. A gente tem que ter essas experiências na infância, para que na fase adulta a gente tenha o psiquismo equilibrado. A gente considera, né, tem uma teoria muito bacana que é a teoria do apego, e a gente considera que assim, o apego seguro, que a criança equilibrada, com psiquismo equilibrado, é aquele apego onde aqueles pais, né, ou as pessoas, enfim, que exercem essa função parental, que conseguiram prover experiências para essas crianças de frustração também, de muito acolhimento, mas também de frustração. Aquele pai, aquela mãe que tentou impedir que aquela criança vivesse aquilo e trouxesse essa questão da superproteção, como a Sandra falou aqui, o apego que está sendo construído não é um apego seguro, é um apego ambivalente, é um apego inseguro. O resultado disso é uma criança que não sabe lidar bem com emoções depois no futuro, que não sabe lidar bem com frustrações. Então, eu acho que essa é a primeira dica, assim, que seria bacana para os pais. Eu sei que é difícil, que é contra a nossa natureza, mas, assim, ninguém falou que era fácil quando você resolveu ser pai e mãe, né? Faz parte aí. Não vem escrito isso, né? Ou vem nas entrelinhas, né? Quando você ganha a maternidade, né? Muito bom. Renata, professora Renata, a gente levando para o nosso dia a dia, e eu acho que com a pandemia cresceu mais ainda e vai crescer, acho que pelo menos o atendimento em condomínios, né?
em piscinas residenciais, quer dizer, o pessoal no Alquides aí. Me conta uma coisa, quais os cuidados que, enquanto professor, a gente precisa tomar em relação ao ambiente, né? Principalmente se a gente estiver ministrando aí fora, né, em piscinas residenciais, em piscinas aí, de prédios, né, não nas piscinas comerciais no dia a dia. Então, Marcelo, realmente está crescendo muito o atendimento em domicílios, em condomínios, e algumas coisas são importantes a gente ter como foco, que é uma piscina mais segura. Porque seguro, nada é completamente 100%. Então, é uma piscina que tem que estar com uma área cercada, ter um bom piso, né? Porque essas piscinas de condomínio, às vezes, são lindas esteticamente, mas o piso não é o adequado. Então, se o professor perceber isso, ele levar um tapete, ele levar um anticongelante, colocar ali próximo à área, pedir para a criança e para os familiares virem com calçado, com um chinelo que seja antiderrapante também. Se preocupar também com as trancas da piscina quando ele não está dando aula, que é muito importante, ter o guardião por perto. E o mais importante, 100% de foco naquele indivíduo, naquele sujeito, naquela criança. Mas eu gostaria de acrescentar mais uma coisa, porque, para mim, uma piscina, um atendimento 100% seguro, perpassa pelo que você entrega também pedagogicamente. Então, esse profissional ele tem que ter um projeto pedagógico. Ah, mas eu sou personal. Não interessa. Você tem que apresentar, mais do que o contrato de aulas de personal, você tem que apresentar um contrato pedagógico, aquilo que você vai ensinar, a sua filosofia de trabalho, aquilo que você está entregando para o seu aluno, ou para a família do seu aluno, que, para mim, a gente dá aula para a família também, para que eles entendam o serviço que está sendo prestado, que perpassa também pela segurança, que método você vai empregar, e ter um diálogo, tá, com essa família entre a expectativa que eles têm dessa aula com aquilo que você pretende entregar. O combinado não sai caro e é algo também que perpassa pela segurança. Muito bom, pessoal. Crianças em Movimento, esse é o programa número 2, hoje com Sandra Rossi, conosco, professora Sandra Rossi. Sandra, você já comentou aqui sobre o movimento Trauma Free, você já falou sobre a importância do acolhimento, mas agora vamos imaginar que chegou aquela criança que já tem trauma para sua aula, para fazer aula com você. Como é que o professor deve agir nesse momento? Como é que ele deve lidar com essas crianças que já chegam com trauma para fazer a sua aula de natação, Sandra? Primeiro, esse profissional entender o que aconteceu com essa criança, né? Saber a história dela. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente recebe a criança e não sabe o que aconteceu com ela, e vai agir, né, tendo um comportamento, sendo que aquela criança às vezes necessita outro tipo de comportamento do profissional. Então, primeiro, depois que ele souber essa história dessa criança, o que aconteceu, ele tem muita paciência, né, muito carinho, e às vezes nem todo profissional tem isso. Então, eu acho que é uma característica que a gente tem que buscar nesse profissional que vai lidar com essas crianças, porque a paciência aí vai ser fator fundamental. Por quê? Porque cada criança tem uma forma de agir, né? Então, tem criança que é mais agitada, né, que encara os desafios, até como a Cláudia e a Renata colocaram bem aí, mas tem criança que não, que mesmo ela tendo um ambiente acolhedor e seguro, ela ainda vai ser resistente, né, por tudo que ela passou. Então, essa característica do profissional que vai lidar com essa criança vai ser super importante, dele, então, ter essa atenção, esse carinho, essa paciência, e principalmente esperar o tempo dela. Né? Não vai ser o tempo do professor e nem do conteúdo pedagógico, como a Renata colocou muito bem, mas sim o tempo da criança, porque cada criança vai ter um tempo para elaborar todo esse sentimento, para elaborar toda essa proposta pedagógica que a Renata e a Cláudia também colocaram. Então, é fundamental esse profissional entender isso. Sandra, eu vou explorar mais você ainda, vou fazer mais uma perguntinha ainda. Vamos lá, estamos aqui para isso, para trocar, compartilhar informações, né? Isso que é convidada, viu, produção? Ah, meu Deus do céu, acertamos, produção. Meninas, vocês também podem participar.
Me fala uma coisa. Hoje, a gente, pelo menos na pandemia, tá? Eu vou falar o que eu vi nas minhas timelines, né, gente? Cada um hoje consome, a gente tem uma infotoxicação aí de tanta informação, né? É tanta coisa que a gente fica até passando mal. Me fala uma coisa, você não acha que o professor, porque você falou hoje, agora, está tudo ligado a habilidades socioemocionais, né? Eu vou até fazer um parênteses aqui, antes da pergunta. Habilidades socioemocionais também a gente pode encontrar aí no Google como soft skills ou people skills, dependendo. Foram as 3 variações que eu já encontrei. Você não acha que o profissional hoje deveria investir mais na aquisição dessas habilidades, Sandra? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso até seria muito importante na própria faculdade, na graduação do profissional, a gente ter essa matéria, né, da psicologia infantil. Se a gente compreendesse mais esse desenvolvimento psicológico da criança, a gente estaria muito mais preparado para lidar, porque na faculdade a gente é muito preparado para ensinar o esporte somente, e não entender como é que é o ser humano, né? Como é que é a criança e como é que é esse adolescente, como é que é esse adulto. Então, eu acho que isso seria muito importante na formação, porque isso facilitaria o processo ensino-aprendizagem. Então, sem dúvida nenhuma, essa sua fala é importantíssima. Sandra, você acha que existe ainda uma confusão conceitual entre ação de bebê e infantil com técnicas de salvamento aquático e em termos de metodologias? Total, as pessoas misturam isso, né? Até é uma coisa que eu tenho colocado bastante para as pessoas refletirem sobre isso. Qual o objetivo? O que ele pretende, né, naquela aula que ele vai dar? Mas antes também perguntar para o pai, porque às vezes o pai chega para a gente falando que ele quer, quando eu coloco o pai, são os pais, né? Então, assim, ele chega e coloca, eu quero essa sobrevivência. Mas ele conhece o que é essa sobrevivência? Ele sabe o que vai ser feito com a criança para chegar nessa sobrevivência tão rápida? Então, isso, Renata, é realmente essencial entender o que é uma aula de natação que visa o desenvolvimento global da criança e o que é uma aula de natação que visa a sobrevivência. Porque, na realidade, essa aula que visa a sua sobrevivência, ela não é nem chamada como aula de natação, né? Pelo menos no exterior, ela é chamada de método de sobrevivência. E eles colocam que depois que a criança está pronta, né, entre aspas, né, nessa sobrevivência, ela pode ir para as aulas regulares de natação, mas ela não pode deixar de, pelo menos uma vez por semana, se manter nesse método de sobrevivência, porque senão ela vai esquecer, tá? Porque ele é condicionado, né? Ele não é efetivo, o processo da aprendizagem dele, ela não vai ser tão efetiva quando você tem o prazer, como a Cláudia explicou também. Então, assim, tem que ficar muito claro isso para os pais. O que é esse método de sobrevivência e o que é uma aula de natação que visa o desenvolvimento global da natação, que pode também ter essa questão da sobrevivência. Muito bom, Tudo muito bem? bom. Gente, agora quase tomei um chapéu aqui, que foi com paradinha aqui, viu? Igual a paradinha da Viradouro aqui, continuou falando, né? Veio do Rio a pergunta, gente, foi com paradinha a resposta. Sensacional. Claudinha, me fala uma coisa. Claudinha, conta para mim, como é que os professores podem adaptar o ambiente e o material para receber em suas aulas as crianças que apresentam algum tipo de medo ou trauma, Claudinha? Gente, isso vale para a água, isso vale para a terra, isso vale, na verdade, para qualquer atividade que a gente for propor, né? Esse ambiente, para ele ser assegurador, para a criança ter essa sensação de conforto, esse ambiente ele tem que ser pequeno, ele tem que envelopar. Então, se a gente está trabalhando com uma piscina grande, procure a proximidade das paredes. Deixe essa criança próxima a paredes, faça pequenos cantinhos, porque como essa noção de profundidade ela vai ser desenvolvida lá para frente, né, mais ou menos lá pelos 5 anos, que ela começa a ter uma avaliação um pouquinho mais precisa dessa noção do quão longe as coisas estão dela, ela fica muito insegura em ambientes muito grandes. Então, acho que essa é uma dica importante. Outra dica que é importante é o recurso, assim, é você usar recursos como brinquedos. A criança, muitas vezes, ela se conecta com esses brinquedos, a gente chama isso de objeto transicional, né? Quando na ausência do principal cuidador dela, que normalmente é representado pela figura materna,
ela se conecta em objetos do ambiente, e é por isso que a criança tem o paninho, tem a chupeta, tem o bichinho de pelúcia, enfim, e ela transfere para esse objeto aquela sensação de proteção que esse cuidador passa para ela quando esse cuidador não está presente. Então, essa é uma dica bacana para a gente usar esses recursos também como mediadores para deixar essa criança mais tranquila. Aí tem várias dinâmicas, né? Claro, aqui a gente não tem esse espaço de tempo para isso, enfim, mas eu acho que se a gente tiver esse cuidado de colocar a criança num ambiente que envelope ela, que seja menor, né? Aproxima da parede, permaneça você fisicamente próximo dela, certamente ela vai se sentir mais envelopada. Renata, eu tenho uma pergunta para você agora. Até quando eu falei assim, eu vou fazer essa pergunta para a Renata, ela trabalha não só com a natação, com outros esportes, ela vê o desenvolvimento das crianças em outras atividades. E uma das coisas que marcou, que eu estava no início, na época da faculdade, estava vivendo isso, e a gente tinha um garoto no tênis extremamente promissor, chamado Marcelo Saliola, e quando ele foi campeão mundial nas categorias de base, juvenil, enfim, e quando ele chegou no profissional, ele abandonou a carreira de um dia para o outro. E a frase marcou muito, pelo menos para mim, eu carrego até hoje essa frase. Se eu entrar numa quadra de tênis hoje, eu vou vomitar. Né? Olha só o grau de estresse, né? Como é que ele estava para chegar naquele nível que, teoricamente, a partir daí, ele viraria um tenista profissional. Então, Renata, eu queria saber de você, como é que a gente pode apresentar esse novo, ou seja, a gente realizar um aprendizado que respeite e estimula a criança, o jovem, a permanecer por um longo tempo aí nos esportes? Então, tem que ter significado para a criança, para aquele adolescente. Então, tem que ser uma atividade que tenha a linguagem deles, que represente a fase do desenvolvimento em que aquela criança está. Então, eu não posso dar uma aula de natação para bebê com estímulos de uma criança de 5 anos. Eu não posso dar uma aula para uma criança de 5 anos com estímulos esperando resultados de um adolescente. Fora isso, ainda tem as habilidades, que embora a parte cognitiva, emocional estejam num nível, às vezes as habilidades estão em outro. Então, a gente também tem que entender, por exemplo, chega uma criança de 6 anos que nunca fez natação na vida. As habilidades aquáticas dela são primárias. Porém, a parte emocional e cognitiva exigem desafios que não podem ser reproduzidos com os mesmos estímulos de uma aula de bebê. Eu tenho que traduzir isso, ensinar o básico, o primário, né, o fundamental, numa linguagem que seja para uma criança que tenha interesse para os 5, 6 anos de idade, nem a mais, nem abaixo. E a produzir aí uma aula que tenha segurança, significado e prazer. Quando a gente começa a sair desse ponto, começa a causar o desprazer. E o desprazer traz a negação. Não é a negação só da palavra, não. Se bloqueia o processo de aprender, o cérebro bloqueia. Então, se a gente quer ter criança ou nadar para a vida toda, isso eu aprendi com uma profissional chamada Lulu Cisneros, que ela dizia assim, qual é o seu compromisso com a natação? E ela perguntou para a gente, depois ela disse, eu quero criança, ela respondeu o que ela tinha de compromisso, que eu guardei, levei para a minha vida. Eu quero criança que amem a água e amem nadar para toda a vida, independente delas serem atletas, delas saberem nadar os 4 nados, eu quero estimular boas experiências, boas relações. Então, quando você tem boas experiências, boas relações, um aprendizado com significado, você não vai chegar perto de uma piscina e ter vontade de vomitar. Você não vai chegar perto de uma aula de natação, de uma atividade física, porque a natação é o portal para outras atividades físicas futuras, e não vai ter aquela vontade de repelir. E a gente tem uma responsabilidade muito grande enquanto profissionais, para que a gente não acabe reproduzindo, tá, uma necessidade que é nossa, de resultado, e não da criança. Posso complementar aí, Marcelo? Rapidinho. Eu acho que deve, que pelo amor de Deus, Sandra, passa, vai reto, Sandra, pelo amor de Deus, vamos lá.
Pegando esse gancho aí da Renata, né, fazendo a relação com o que a gente estava falando do trauma também, que nem você colocou a posição do tenista, que isso foi um trauma, ficou uma marca nele, né? Ele chegava a vomitar, como você colocou. E além de, então, a gente estar preocupado com esse trauma, e ele vivenciou um estresse tóxico o tempo todo para ele, que é o que a gente colocou, então eu vou associar tudo aí, mas a gente também tem o Dr. Juan Carlos Maza, que fala da síndrome da saturação, que é isso que, então, a Renata também estava colocando. Quando ele não está tendo, às vezes também, não é só o prazer e o desprazer, mas é a saturação emocional ou física ou ambas. E isso acontece muito dos 6 aos 15 anos de idade, que é o que ele coloca para a gente. Então, olha a importância da gente entender todo esse processo, que a Renata e a Cláudia foram falando até agora, de entender essa criança, do que vai ser feito com ela na aula. Então, a gente não só vai deixar com que ela não viva um estresse tóxico, como não viva um trauma, ou até uma saturação, né? Uma síndrome da saturação, que pode chegar nisso daí, como a gente está colocando. Então, só para fechar, amarrar tudo isso que a gente falou até agora também. A biografia dele está aí na internet, gente, todo mundo pode consultar, mas também depois acarretou outros problemas sociais, então eu acho que isso é um outro fator, né? E com certeza esse estresse aí, esse gatilho foi através, infelizmente, através do esporte. Então, por isso que eu acho que é muito importante ações, né, como o movimento Trauma Free, e a gente discutir nesse momento hoje, né? E a gente vai discutir isso nos outros programas, porque a gente está fazendo esse programa acontecendo com a atualidade, né? Para que todo mundo aí possa, né, de uma forma leve, de uma forma divertida, mas principalmente a gente poder compartilhar muita informação com vocês. Por isso que hoje, Sandra Rossi aqui no Crianças de Movimento 2, Cláudia Barros aqui, fundadora do Movimento Mirim, a minha amiga Renata Rodrigues, professora Renata Rodrigues do Rio de Janeiro. Chegou aquela hora, meus meninos e meninas que estão nos assistindo, e meninas aqui que vão responder. Chegou nos 60 segundos, aquela perguntinha rapidinha, vocês têm só 60 segundos, mas hoje vocês estão assim, excepcionais, vocês estão falando muito, eu também estou falando muito, então 60 segundos para a Sandra. Sandra, o que é para você natação infantil? Vou tentar. Não sei se eu consigo 60 segundos, mas vou tentar. Ela é muito ampla, por isso que é difícil falar em 60 segundos, né? Ela proporciona, além dos benefícios que a gente falou até agora, motor, né, físico, cognitivo, emocional, ela pode ser preventiva, né? Então, o profissional vê se essa criança está apresentando algum problema na aula e informar esses pais. Então, olha aí, pai, professor, o tempo todo a gente falando. Além disso, como a Renata colocou, ela proporciona a questão de fazer com que a criança desenvolva as habilidades aquáticas e que torne essa criança mais segura. Então, ela é muito ampla. Para mim, a natação é muito ampla, né? Eu defino ela assim, ampla em todos os aspectos, na saúde e nesses benefícios que foram colocados. Claudinha, para você, natação infantil é? Gente, natação infantil, para mim, é segurança e prazer. Eu acho que são as duas coisas estão totalmente conectadas quando é isso que remete quando eu penso em natação infantil. Professora Renata Rodrigues, natação infantil para você é? Educar um indivíduo para a vida toda, através do meio aquático. Muito bom, muito bom. Para esse menino que vos fala, natação infantil é vida, é saúde. Coloque seus filhos para nadar, papais e mamães, titios e titias, por favor. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final do segundo programa do Crianças em Movimento. Hoje nós recebemos Sandra Rossi, diretora técnica do Congresso Brasileiro de Natação Infantil. Sandra, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer. Fez a nossa cabeça explodir também nesse programa. Eu queria agora que você se despedisse do pessoal, falasse até breve. Ok, eu que agradeço mais uma vez. Eu queria encerrar com uma fala, né, de um doutor da Universidade de Harvard, ele é psiquiatra, é o Dr. Teicher, são dois, na realidade, o Dr. Teicher e o Samson, né? Eles colocaram uma frase lá no Congresso, no Mundial, sobre trauma free, que fala o seguinte: o cérebro em desenvolvimento não sabe distinguir as boas e as más intenções, nem o contexto da situação.
Então, o que é importante a gente entender isso? Que mesmo que o pai tenha uma boa intenção de colocar a criança num método de sobrevivência, mas que vai ser forçado, a criança não vai entender essa boa intenção dele, né? A criança vai entender só o que ela vai sentir na hora, o que ela vai estar passando ali, todo aquele estresse que ela vai estar passando para chegar naquela flutuação dorsal que ela tem que alcançar. Então, eu achei bem importante a gente colocar essa situação aí, essa citação dele, porque faz, assim, os pais e os profissionais refletirem um pouquinho melhor quando vão optar por essas técnicas forçadas aí, tá bom? Então, agradeço mais uma vez o convite, foi show, gente, vocês me deixaram bem à vontade, obrigada. Muito bom, muito bom. Claudinha, suas despedidas, minha querida. Gente, olha, primeiro agradecer a Sandra. A Renata comentou, né, aqui em off, que nesses primeiros programas a gente só chama amigo, né? Porque se a gente fizer alguma bobagem, a pessoa vai entender, né? Mas além disso, quer dizer, toda a bagagem que ela traz é incrível, e eu acho que hoje as questões que foram colocadas aqui são super importantes, são super esclarecedoras, né? A gente, claro que a gente quer que o fim da nossa história com o nosso aluno seja o aprendizado, mas o caminho, ele não pode passar por traumas, ele não pode passar por grandes desprazeres, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a Sandra fala disso com muita propriedade. Então, hoje foi muito bacana participar aqui do programa. Não, foi sensacional, foi sensacional. O pessoal que acompanhou, não esquece de encaminhar para o seu amigo aí, para sua amiga, que vai ser muito legal esse conteúdo rico que nós preparamos para você. Professora Renata, suas despedidas, minha querida. Primeiro, dizer que foi um prazer estar com vocês mais uma vez. E, Sandra, sempre é muito bom te ouvir, dialogar com você, aprender com você. Você é a nossa musa da natação para bebês infantil. Tá bom. E, gente, nós estamos passando ainda por momentos de nos cuidar, né? E a nossa atividade física, a gente está impossibilitado de exercê-la, né? De estar muitas vezes com as nossas crianças, com os nossos bebês. Então, vamos manter o nosso foco, vamos nos manter firmes, vamos nos cuidar, porque isso tudo vai passar. Então, é isso, e até a semana que vem. Isso aí, pessoal, com certeza vai passar e a gente vai se encontrar na semana que vem para mais um programa Crianças em Movimento com um convidado muito especial também. E nós vamos falar de quê? De muito Crianças em Movimento. Gente, beijos, abraços e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau! Gente, a Sandra quer falar antes do tchau. Eu não vi! Eu esqueci de falar, gente. Pode? Divulgar aí para quem quiser, né? Como a Renata falou aí dessa situação de pandemia que a gente está vivendo, e como a gente não tem a água em casa, né? Não tem uma piscina, muita gente não tem gente que tem, né? No site do INAT, baixar material aí que a criança pode pintar, fazer em casa, e o pai já vai estar trabalhando, aí os pais vão estar podendo trabalhar a oportunidade da segurança aquática. Então, quem quiser entra lá, que pode baixar gratuitamente aí, é www.inat.com.br, tá bom? Obrigado, beijos. Muito bem, agora sim. Então, pessoal, não esquece www.inat.com.br. Muito material, muito conhecimento para você que gosta da natação infantil. Nos vemos agora sim, semana que vem, para mais um programa Crianças em Movimento. Tchau, tchau, pessoal.